Olá, gente, boa noite. Sejam aí muito bem-vindas a mais uma aula. Vamos lá, cheguem. Vamos para mais uma noite aqui juntas. Lembrando aí que as nossas aulas estão acontecendo todas as terças-feiras às 19h30 e todas as quintas-feiras às 12 horas, ao meio-dia. Quinta-feira é o dia que a gente almoça juntas. Na semana passada a gente acabou não fazendo a aula na quinta-feira ao meio-dia por conta aí do nosso esquenta da jornada, né, da independência emocional. Que inclusive a jornada está acontecendo. Me digam aí quem está inscrita na jornada da independência emocional. Ontem foi a nossa primeira aula. Qual é o principal objetivo da jornada? O objetivo da jornada é dar o passo a passo para vocês construírem, para vocês terem relacionamentos mais saudáveis. Então, se você não se inscreveu, se você está chegando aqui pela primeira vez, você precisa participar dessa jornada. Essa jornada ela é 100% gratuita, ela é 100% online. Então, se você não se inscreveu, quando a gente acabar a nossa aula de hoje, entra lá no link do meu perfil, que lá você consegue se cadastrar e você consegue, inclusive, assistir a nossa aula de amanhã, da nossa aula de ontem, desculpa. As aulas que vão acontecer na jornada, elas sairão do ar. Então, aproveitem para vocês assistirem a aula de ontem, que a aula de ontem foi muito especial, foi feita aí com muito carinho para vocês. Então, assistam. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta aí relacionada à aula de ontem? Se vocês quiserem aí, a gente também posso tirar dúvida de vocês no final da aula de hoje, né? Então vamos lá, gente. Vamos iniciar então o nosso tema. Quem está chegando aqui pela primeira vez, me digam aí, escrevam aqui pra mim quem está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vinda quem está aqui pela primeira vez. Quem vem me acompanhando já toda semana também, fico muito feliz que você esteja aí comigo mais uma aula. Vamos aproveitar esse momento e vamos aí convidar uma amiga de vocês. Peguem o aviãozinho e encaminhem para 3 amigas de vocês. Bora lá, vamos alcançar cada vez mais mulheres para terem relacionamentos mais saudáveis. Então, meu maior objetivo aqui é a gente trabalhar a dependência emocional para vocês terem relacionamentos mais saudáveis, né? No meu método DDI, eu vou ensinando pra vocês também passo a passo pra vocês terem relacionamentos mais saudáveis em 10 semanas, mas depois eu falo daí do meu método DDI. Então bora, gente, vamos começar. Quem tá vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindas. E bora lá, vamos iniciar esse tema tão importante que é da aula de hoje, como a baixa autoestima afeta os relacionamentos saudáveis. Na semana passada eu até perguntei um pouquinho pra vocês, vou perguntar hoje de novo. Me digam aí quem está solteira, quem está namorando. Me falem aí um pouquinho de vocês, em que momento da vida vocês estão. Solteiras, namorando, digam aí pra gente daí conseguir conversar mais ainda. Então bora lá, gente. Vamos começar então. Quando eu falo de autoestima, a gente primeiro precisa entender que a autoestima, ela vai além da gente se olhar no espelho e da gente gostar do que a gente vê. Eu costumo trabalhar muito isso com as minhas pacientes, né? E com as minhas alunas do método DDI. A autoestima vai muito mais além de eu me olhar e de eu me ver bonita. Vai muito mais além de eu gostar do meu corpo. É muito mais do que isso quando a gente trabalha mais a fundo a autoestima. Ela acaba mantendo e até determinando um pouco do futuro dos nossos relacionamentos. Porque eu vou falar aqui pra vocês, quando a nossa autoestima está baixa, a gente acaba de alguma maneira afetando, vamos colocar negativamente, impactando os nossos relacionamentos de uma maneira não tão saudável. Então, se a gente está com baixa autoestima, se a minha relação comigo não está positiva, acaba de alguma maneira impactando os meus relacionamentos. E é isso que eu vou te mostrar nessa aula. Mas pra gente começar a trabalhar isso, eu quero primeiro te falar o que é autoestima. Pra gente começar a quebrar um pouco daquele tabu que a autoestima é só a gente se olhar no espelho e a gente gostar do que a gente se vê. É muito mais do que isso. Então, quando eu falo de autoestima, eu quero que você comece a avaliar e tenha uma avaliação subjetiva que você precisa fazer da sua vida. Então, das suas próprias características emocionais, das suas próprias características comportamentais. Então, hoje, como que é essa sua avaliação dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos?
E aí eu gosto de explicar a autoestima baseada em 3 pilares. Quando a gente pensa em autoestima, eu quero que você comece. Eu vou falar sobre autoconceito, sobre amor próprio e sobre autoconfiança. Então vamos lá, o que é autoestima baseada nesses 3 pilares? O primeiro pilar, que é o autoconceito, eu quero que você comece a observar, e quando a gente trabalha autoestima, eu quero que você olhe. Autoconceito, tá? O que é isso? O que é autoconceito, Thaís? Quero que você pense agora e analise agora quais os pensamentos que você tem de si. Quando a gente tem uma baixa autoestima, quer dizer que a pessoa tem pensamentos distorcidos em relação a ela mesma. Então, ela se interpreta de uma maneira distorcida quando a gente tem uma baixa autoestima. Quando eu tenho uma autoestima saudável, quer dizer que eu tenho pensamentos, vamos colocar assim, saudáveis, pensamentos positivos em relação a mim mesma. Então, observem agora e eu preciso te perguntar, como que estão os seus pensamentos em relação a você, em relação às suas capacidades, em relação à sua segurança, em relação ao quanto que você consegue, quanto que você considera que você é uma boa namorada, quanto que você considera que você é uma boa pessoa, quais os pensamentos que você tem sobre si. Então, o primeiro pilar é esse autoconceito. Então, os pensamentos que você tem sobre você. Normalmente, as pessoas que têm baixa autoestima, ela tem pensamentos distorcidos sobre ela. Deu para entender o que é autoconceito? Está fazendo sentido? É a primeira vez que vocês escutam assim uma explicação sobre a autoestima baseada nesses 3 pilares? Conversem comigo, eu não gosto de falar sozinha, então eu gosto aí da interação de vocês. Então bora lá. Então a autoestima, o primeiro conceito que eu falei pra vocês é o autoconceito, né, o primeiro pilar. E o segundo pilar é o amor próprio. Quando eu digo amor próprio, eu quero que a pessoa, né, que você comece a analisar os sentimentos que você tem em relação a si. Normalmente, quem tem baixa autoestima costuma ter sentimentos distorcidos em relação a si mesmo. Então, hoje, quanto que você se ama? Quais sentimentos que você tem em relação a você? Vamos lá que eu já vou te responder, espera só um minutinho. Quais sentimentos que você tem em relação a si? Então, autoestima, quando a gente pensa em sentimentos, eu tô falando de amor próprio, quanto que você tem aí, você nutre sentimentos saudáveis. Se você vive, vamos colocar assim, tem sentimentos de que você se odeia, que você é uma péssima pessoa, que você acaba nutrindo só pensamentos negativos em relação a si, provavelmente a sua autoestima está baixa e, consequentemente, os seus comportamentos também não serão saudáveis. Eu vou explicar já já a relação entre esses 3 pilares, tá? Vamos pro último pilar, que é a autoconfiança. O que é autoconfiança, Thaís? A autoconfiança está relacionada aos comportamentos distorcidos que você tem em relação a si. Então, a pessoa que ela tem uma baixa autoestima, ela tem muitos comportamentos distorcidos. Onde eu quero chegar com isso? É quando a gente pensa nesses 3 conceitos, autoconceito, esses 3 pilares, né? Autoconceito, amor próprio e autoconfiança. Então, está ligado aos pensamentos, sentimentos e comportamentos que você tem sobre você. Eu vou mostrar para você o impacto que isso tem quando a nossa autoestima está baixa, o impacto que isso tem no nosso relacionamento. Então, vamos pensar agora, quando a gente traz o autoconceito, o pensamento que uma pessoa pode ter em relação a ela, um pensamento distorcido. Então, a pessoa tem um pensamento de que ela não é uma boa namorada, que ela é feia, que ela é inferior. Igual o exemplo aqui que a Júlia falou, que ela se sente inferior quando ela se compara com a ex do marido dela. Isso tá matando ela. Então, vamos olhar pra isso, ó. Então, quando eu tenho um pensamento de que eu não sou uma boa esposa, que eu não sou uma boa namorada, que eu me sinto inferior, que eu sou feia, tenho esse pensamento em relação a mim, certo? Qual sentimento que eu vou ter em relação a mim se eu tenho tantos pensamentos, vamos colocar assim, não saudáveis, tantos pensamentos negativos? Pode ser que eu me sinta insegura, pode ser que eu me sinta triste, pode ser que eu me sinta decepcionada comigo mesma. Então, se eu tenho o pensamento que eu não sou uma boa namorada, que eu não sou uma boa esposa, que eu não faço nada direito, que eu sou inferior, que eu sou incapaz, tudo que eu faço é ruim, consequentemente, eu vou ter sentimentos que eu vou me sentir mal, que eu vou me sentir triste, que eu vou me sentir decepcionada, que eu vou me sentir realmente insegura.
Consequentemente, quais serão os meus comportamentos se eu já estou tendo esses tipos de pensamento? Provavelmente, uma pessoa que tem baixa autoestima aí que a gente vai trazer, o que é? É aquele tipo de pessoa que fica ligando o tempo todo pro namorado ou pro marido, fica o tempo todo querendo controlá-lo. Por que a pessoa faz isso? Porque ela internamente, tendo esses pensamentos e esses sentimentos, ela se sente inferior, ela se sente desprotegida, ela não acredita no próprio potencial e ela precisa do outro para dar esse suporte. Então eu vou tentar controlar o meu parceiro, porque assim faz com que eu me sinta segura e eu me sinta menos ameaçada. E consequentemente eu vou ficar no pé do meu parceiro o tempo todo. E é isso que eu quero começar a mostrar pra vocês, como a gente precisa melhorar internamente. Na aula de ontem da jornada já tô confundindo tudo. Na jornada da independência emocional, na aula de ontem, eu falo muito isso pra vocês, da importância que a gente tem que começar a ter de olhar pra nós mesmas. Então ontem a gente falou um pouquinho sobre a origem da dependência emocional de vocês, mas não é o foco da nossa aula de hoje. Mas às vezes a gente tem alguns pensamentos negativos em relação a nós, até porque dependendo de como foi a nossa infância. Então a gente pode crescer aí tendo uma autoestima baixa, vamos colocar assim, dependendo de como foi a nossa infância. Dependendo de como foi a nossa infância, a gente pode crescer tendo alguns pensamentos negativos, alguns pensamentos inseguros, alguns pensamentos que realmente duvidam da nossa capacidade. Então isso faz com que a gente se sinta insegura e, consequentemente, a gente se comporte de uma maneira não saudável, onde afeta diretamente os nossos comportamentos. Ó, Letícia, eu acabei de ver a aula de ontem, eu tô em choque ainda com tanta informação que a gente deixa de passar despercebida. Exato! Em muitos momentos da nossa vida, a gente acaba agindo muito no modo automático. Então, nessa semana e na jornada independência emocional, e aqui nas aulas que eu falo pra vocês toda semana, a ideia é a gente começar a ter consciência um pouco da maneira como a gente vem levando a nossa vida. Principalmente se a gente teve dependendo de como foi a nossa infância. A gente precisa começar a olhar para isso, porque nós, hoje, como adultas, a gente precisa começar a trazer essa responsabilidade. E o que eu quero te mostrar nessas aulas é que sim, é possível e você consegue. Eu, durante muito tempo na minha infância, eu fui muito dependente emocional. E eu dificilmente achava que eu ia conseguir me tornar independente. Eu dificilmente achava que eu conseguiria ter relacionamentos saudáveis. Eu dificilmente achava que eu seria capaz. E eu jamais pensei que eu poderia estar aqui falando com outras mulheres para ajudar outras mulheres a serem independentes e construir relacionamentos saudáveis. Eu me limitava muito. E eu me limitava porque talvez, eu falo isso na aula, não vou ficar enchendo aqui, mas eu falo isso porque a minha infância foi uma infância de superproteção. E aí eu comecei a entender hoje o impacto que lá atrás tinha na minha vida. Então eu quero te mostrar isso, que sim, a gente precisa começar a se olhar, e é possível sim, só que você precisa começar a olhar para dentro de si, para consequentemente, depois que você olhou para dentro de si, consequentemente você vai ver as mudanças que terão nos seus relacionamentos. Certo, gente? Então, quando a gente fala da autoestima, eu quero que vocês comecem a olhar para esses 3 pilares: autoconceito, amor próprio e autoconfiança. Uma coisa estará relacionada com a outra e uma coisa impactará a outra. Se eu começo a ter vários pensamentos negativos, os meus comportamentos serão assim também. E a gente pode pensar até no nosso trabalho, até na nossa relação com os nossos amigos, em todos os relacionamentos, na nossa vida como um todo. Se eu deixo de acreditar na minha capacidade, eu deixo realmente de fazer coisas por mim. Por exemplo, se eu não acredito que eu sou uma boa profissional, se eu tenho já esse pensamento, nossa, eu não sou boa em nada, eu sou insuficiente, eu não sou capaz de nada, como que eu vou me sentir? Totalmente insegura, totalmente realmente desmotivada, totalmente realmente vamos colocar assim, não capacitada. Consequentemente, quais serão os meus comportamentos? Se eu já estou duvidando da minha capacidade, dificilmente a gente vai começar a querer quebrar o ciclo e não ir atrás, batalhar e tudo mais. Então a gente precisa quebrar algum desses pilares e começar a agir.
Então, nesse momento e na aula de ontem da jornada da independência emocional, eu falo muito sobre a gente começar a trabalhar os nossos pensamentos, para a gente começar a entender essas interpretações distorcidas que nós temos de nós mesmas e, consequentemente, vai fazer com que a gente se sinta mais dependente do nosso parceiro e, consequentemente, vai fazer com que a gente se sinta, que tenha, né, relacionamentos não saudáveis na nossa vida. Então, quando a gente fala disso, quando a gente começa a trazer um pouco das características de uma pessoa que tem baixa autoestima, eu vou mostrar pra vocês o quanto que isso afeta o relacionamento. O quanto que isso nos machuca realmente, faz com que a gente não consiga sair desse ciclo. Então, quanto mais minha autoestima está baixa, mais eu me sinto independente, menos meus relacionamentos serão saudáveis. Isso, Júlia, assiste a aula de ontem. Se você não se inscreveu na Jornada da Independência Emocional, o link está na minha bio, ali do meu perfil. Então, assim que a gente acabar essa aula de agora, entra lá, se inscreve. Inclusive, a gente vai ter mais uma aula quarta-feira e mais uma aula na sexta-feira. Então, fiquem aí de olhos que essa jornada ela está muito especial. Então, aproveitem que ela é 100% online e 100% gratuita. Então, vamos lá. Então, eu vou falar pra vocês um pouquinho de algumas características de algumas mulheres, das mulheres, né, que têm aí uma baixa autoestima. Então, uma pessoa que ela tem baixa autoestima, o pensamento que ela tem, ela se acha inferior. Então, quando ela se acha inferior e ela se acha incapaz, ela realmente não acredita que ela é capaz de estar com alguém de uma maneira saudável. Quando eu era muito dependente lá atrás, eu me relacionava, eu sempre colocava os meus namorados como superiores a mim. Então eu me via tão frágil e tão pequena e tão incapaz que eu acabava colocando os meus namorados no pedestal, vamos colocar assim. Consequentemente, eu me via cada vez mais dependente deles e, consequentemente, eu me via cada vez mais frágil, incapaz e como se eu precisasse daquele relacionamento para me dar todo o suporte, porque a minha autoestima estava muito baixa. Então a gente precisa começar a olhar. Então a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela se vê super incapaz de estar ao lado de uma pessoa. Ela se sente super inferior, ela se sente super insegura, ela se sente super frágil. Ela se sente pouco valorizada, ela não reconhece o valor dela e ela não se sente digna de ser amada. Vão percebendo o impacto que isso traz, o impacto que isso vai sendo no nosso relacionamento. Então, quando a minha autoestima está baixa, eu estou em um relacionamento, eu vou exigindo cada vez mais a atenção e cobrança do meu parceiro. É aquele tipo de relacionamento onde o parceiro vai, o parceiro conversa, o parceiro dá atenção, mas é aquele tipo de pessoa que ela nunca está satisfeita. Que ela precisa que o parceiro esteja ao lado dela 100% do tempo. Ela precisa que o parceiro esteja com ela a todo momento. Porque senão ela se sente vazia, ela não se sente preenchida. E aí que acaba desgastando o relacionamento. Porque aí acaba não sendo mais espontâneo. Porque o parceiro precisa vir falar com a pessoa, porque se eu não for falar com ela vai ficar brava. Se eu não for falar isso pra ela vai ficar brava. Tudo acaba deixando de ser espontâneo. E aí a felicidade do relacionamento, ela vai se perdendo. E aí vocês vão, né, os dois, né, do relacionamento, eles vão se distanciando ao invés de se aproximarem no relacionamento. E esse é o impacto da nossa baixa autoestima. Esse é o impacto da gente ter pensamentos, sentimentos e comportamentos distorcidos em relação a nós mesmas, que faz com que a gente tenha aí, vamos colocar assim, construa e tenha alguns relacionamentos que não são saudáveis. E aí a pessoa, ela se vê tão pequena, tão frágil, tão incapaz. Ela se olha, a gente pode trazer isso, ela se olha no espelho, ela não gosta do que ela vê. Ela não tem orgulho das próprias atitudes. E aí o que acontece? Ela acaba colocando a própria felicidade dela na mão do parceiro. Então ela coloca a vida dela, a felicidade dela, a responsabilidade que era pra ser dela, ela coloca na mão do parceiro. Como se o parceiro, ele tivesse a obrigação de fazê-la feliz. Como se o parceiro fosse realmente responsável pela vida dela. E olha que peso que fica pro parceiro. Coloquem vocês, não sei se vocês se veem hoje com a baixa autoestima, mas vamos se colocar no lugar da outra pessoa. Imagina você ter a responsabilidade de fazer 100%, por exemplo,
O seu parceiro, ele só será feliz se você estiver 100% ao lado dele. Se quando vocês estiverem longe, ele fica chorando, ele fica em prantos, ele fica super inseguro. É uma responsabilidade muito grande que a gente carrega quando a outra pessoa nos dá essa responsabilidade de fazê-lo feliz. Não dá, gente, não dá. Vamos ver aqui a Maria. Assisti a aula, fiz o exercício e vi que sou muito dependente emocionalmente. Isso fez meu marido se afastar de mim a ponto de ir embora. Estou sem chão, preciso dessa mudança, pois está doendo muito. Exato, Maria. É muito difícil, assim, da gente aceitar isso. Mas eu vejo muito com as meninas, eu trabalho muito com as minhas alunas. Quando a gente se torna dependente, a gente acaba sufocando muito o outro. E aí a gente acaba se afastando do nosso parceiro ao invés de aproximar. Foi isso que eu acabei de falar pra vocês. Então a gente acaba se perdendo tanto, a gente esquece das nossas qualidades, a gente esquece das nossas potencialidades. A gente se coloca tanto nessa posição inferior que a gente se depende muito do outro e quando a gente vê, a gente já se perdeu completamente de nós mesmas. E a gente acaba fazendo o quê? Quando a gente tem uma baixa autoestima. Eu vivo mais a vida do outro, eu quero controlar o outro, eu cuido mais do outro, eu estou mais presente para o outro, eu estou disponível para o outro e eu esqueço da pessoa mais importante da minha vida, que é eu mesma. Aí, gente, o ciclo vai indo e vai se tornando cada vez mais intenso e é uma bolha que a gente não consegue sair. Então é muito do que a Maria falou, eu sou dependente, eu sufoco o meu parceiro, eu me afasto de mim mesma e aí eu desgasto o relacionamento e o ciclo vai se mantendo e a gente não consegue sair, porque cada vez mais eu acho que eu dependo dessa pessoa, cada vez mais eu deixo de fazer as coisas por mim, cada vez mais eu acho que eu não sou confiante, que eu não sou boa bastante e quando eu vejo, eu me distancio de mim mesma. E eu quero que a gente comece a olhar pra isso. Cadê você na sua vida? O quanto que você começa a se dedicar, quanto que você tem se dedicado, quanto que você tem se olhado, o quanto que você tem buscado se desenvolver, o quanto que você tem investido em si. Se hoje você se vê dependente, se hoje você vê que seu relacionamento não tá saudável, o que você tem feito para melhorar? E até hoje me perguntaram, Thaís, para eu deixar de ser dependente, eu preciso terminar um relacionamento? E eu falei muito isso na minha aula de ontem. Não é porque você é dependente que você precisa terminar um relacionamento. Você precisa olhar mais pra si, você precisa trabalhar as suas potencialidades, você precisa se reconhecer e aí você pode manter o seu relacionamento. Porque você percebe que quando você se mantém, quando você realmente trabalha a sua autoconfiança, você vai se tornar mais atraente e você vai conseguir ser mais leve nos seus relacionamentos. Eu sou exemplo disso. Se você acha que você não consegue, eu sei, eu já duvidei de mim durante muito tempo e eu estou aqui hoje mostrando isso pra vocês que isso é possível. Então eu quero que nesse momento vocês confiem em mim. Eu vou te dar, estou dando pra vocês, vou dar mais ainda as ferramentas certas que você precisa pra você se tornar independente emocionalmente, pra você ter relacionamento saudável. Mas é um processo da noite pro dia. E a gente precisa começar trabalhando essa nossa autoestima. Preciso que você melhore a sua autoestima, preciso que você melhore os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos que você tem. Uma coisa vai influenciando a outra, uma coisa vai impactando a outra. E aí essa pessoa que ela tem uma baixa autoestima, ela tem muito, mas assim, muito medo de ser rejeitada. Ela tem muito medo de ser abandonada. Porque ela está tão frágil, tão machucada, que ela é capaz de fazer de tudo por esse parceiro. E, consequentemente, até ela às vezes até se humilha pra se manter nesse relacionamento. Aceita a migalha, que é bastante aqui do que eu falo pra vocês. E aí, o que acontece? Que eu vejo que acontece, assim, em muitos casos, tá? A pessoa que ela tem uma baixa autoestima, ela vai e às vezes ela encontra um parceiro ótimo, um parceiro saudável, um parceiro que realmente vamos colocar assim, é correto no sentido de é um bom rapaz. Eles têm valores parecidos, eles têm perspectivas de futuro parecido, eles têm sonhos parecidos. Ele parece ser um bom rapaz e tem bastante a ver com a pessoa. Só que a pessoa aqui que tem baixa autoestima, ela se sente tão insegura, tão frágil, e que a autoestima dela está tão baixa que ela acaba impactando negativamente o relacionamento. Então ela se sente tão ameaçada ao ponto assim do parceiro conversar com
pessoa do sexo oposto, ela já acha que o parceiro está traindo. Gente, voltei. Não sei o que está acontecendo com esse Instagram, mas às vezes está caindo as nossas aulas. Então, bora lá, vamos continuar. Entrem aí. Não sei o que está acontecendo com o Instagram, gente, caiu aqui do nada. Deve ter caído provavelmente aí pra vocês também, né? Que meu Instagram assim sumiu quando eu vi, eu estava aqui falando sozinha. Então, bora lá, gente. Desculpa aí, vamos voltar que eu ainda queria entender o que tá acontecendo com o Instagram aqui do nada. Ele cai aqui enquanto eu tô fazendo as aulas aqui pra vocês. Mas bora lá. Então, qual que é a ideia? A ideia é quando a gente pensa nessa questão, então acaba tendo um impacto muito grande nos relacionamentos quando a nossa autoestima está baixa. Então, quando ela encontra um parceiro que parece ser um parceiro saudável, que tem valores parecidos com o dela, o que acontece? Quando o parceiro conversa com uma outra pessoa, quando o parceiro conversa com uma pessoa do sexo oposto, ela já se sente ameaçada, ela já se sente inferior e ela acha que ela será trocada, que ela será substituível. E aí que ela começa a solicitar do parceiro. E aí ela começa a fazer o quê? Com quem você tá? Começa a ficar em cima, né? Com quem você tá falando? Você tá me traindo? Nossa, mas por que você não vem aqui? Nossa, por que você tá online no WhatsApp? Nossa, por que você demora um pouco pra sair do trabalho? Nossa, por que isso? Nossa, por que isso? E aí ela fica desgastando o relacionamento por conta da insegurança dela. Ela se sente frágil. E ela acha que ela pode ser trocada. Ela acha que ela pode ser substituível a qualquer momento. Então ela vai agindo de uma maneira muito impulsiva por conta dos ciúmes dela. E isso abala os relacionamentos. Quando eu tenho uma baixa autoestima, isso acaba abalando os meus relacionamentos, porque eu acabo indo 100%, sou 100% impulsiva, eu 100% ajo, 100% eu sinto aqueles ciúmes, já preciso extravasar, porque eu acredito 100% que isso é verdadeiro, que eu já acabo daí abalando os meus relacionamentos. Não estou dizendo que o seu parceiro está 100% certo o tempo todo e tudo é coisas suas dos seus ciúmes. Não é isso. É uma linha muito tênue. Então eu quero que você o quê? Trabalhe a sua maturidade emocional para você conseguir observar. Não. É realmente a minha insegurança? É a minha baixa autoestima? Eu estou vendo coisas onde não tem? Ou não, meu namorado, ele tá me traindo. Nossa, tá acontecendo alguma coisa. Realmente ele está me dando motivo. E aí eu vou observar realmente o que está acontecendo. Percebem a diferença? Ó, Larissa, esse final de semana aconteceu isso comigo. Ele me contou que uma menina da academia pediu o número dele no direct e ainda me mostrou a conversa. Eu surtei, depois eu me arrependi. Foi horrível, odeio me sentir assim. É isso, Larissa, olha isso. Ele ainda foi, ele te contou algo. Então, ao invés de você tentar ser calma, tentar perguntar coisas assim de uma maneira tranquila, a maneira como a gente reage, e aí vem a impulsividade por conta dos ciúmes, porque a gente se vê frágil, a gente acaba afastando as pessoas. E aí o que eu vejo, né? Que o parceiro, quando ele está num relacionamento, né? O parceiro não aguenta muito tempo namorar com uma pessoa que tem baixa autoestima, porque ela acaba sufocando o relacionamento, tá? Mas o que eu vejo que acontece? O parceiro, quando ele está num relacionamento onde a pessoa se vê super insegura, super incapaz e fica o tempo todo tentando controlá-lo, fica o tempo todo brigando por tudo, fica o tempo todo com esse ciúmes exagerado, o parceiro, ele acaba ele acaba tomando cuidado com as coisas que ele fala. Ele precisa falar assim, nossa, como que eu vou agir com ela? Não posso nem olhar pro lado que ela já acha que eu tô traindo ela. Ele fica escolhendo algumas palavras certas pra te contar. E aí, às vezes, acaba ocultando algumas coisas. Não estou dizendo que isso é o correto. Mas como isso vai impactando o relacionamento como um todo. É isso que eu quero te mostrar. O parceiro, ele fica tanto em estado de alerta, ele fica com tanto medo de te magoar, ele fica com tanto medo de trazer algo pra ser mais um problema no relacionamento, sendo que não tem nada, sendo que ele não está te traindo, sendo que ele não tá fazendo nada, que ele acaba pisando em ovos com você. E aí, às vezes, ele acaba até se afastando de você, não quer compartilhar alguma coisa, porque a sua reação é tão impulsiva, você acaba sendo tão exagerada, que ele fala, nem vou contar pra ela que, por exemplo, o Zé da academia que a Larissa falou, nem vou contar pra ela que uma outra menina veio falar comigo, porque senão ela já vai achar um monte de coisa. Nem vou contar, porque senão ela vai achar um monte de coisa. E aí vocês vão se distanciando cada vez mais. O erro dele não justifica. Seu erro, vamos colocar, o seu erro não justifica o erro dele não contar pra você.
Mas ele acaba fazendo isso para evitar mais conflitos ainda, conflitos que não tem nada a ver. Conflitos que realmente é a sua insegurança que está atrapalhando e impactando o relacionamento. Isso está fazendo sentido para vocês, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado na maneira como a gente vem tendo o nosso diálogo interno. Então, é isso que eu falei, ó. Vou ler pra vocês. Foi isso que aconteceu comigo, só que ele sempre me deu motivos para me desconfiar e ter ciúmes. Só que eu não soube resolver e foi desgastando. Exato. É isso que eu quero te mostrar. Não é que o parceiro, ele é 100% correto e você é 100% o problema, vamos colocar assim. A gente precisa olhar o quanto que o parceiro nos passa confiança, o quanto que realmente o parceiro, ele demonstra gostar de nós, como que estão as atitudes do nosso parceiro. Se realmente as atitudes dele estão atitudes que nos mostram segurança, mas internamente a gente tem pensamentos e sentimentos que nos bloqueiam, a gente precisa começar a trabalhar isso. E é isso que eu quero trabalhar com vocês nessa semana da jornada da independência emocional. Então assistam às aulas para vocês mergulharem nesses conteúdos, para dar mais insights para vocês de como que estão aqui, ó, o pensamento de vocês em relação a vocês mesmas, que isso influencia a nossa vida como um todo. E nesse momento, quando a gente trabalha a autoestima e a gente já tá perdida e às vezes a gente deixa o controle realmente da nossa vida na mão de outras pessoas, a gente dificilmente acha que a gente nem se vê capaz de realmente, não, vou pegar o controle da minha vida, agora eu vou começar a realmente ser responsável por mim, realmente eu vou tomar as rédeas da minha vida. Dificilmente a gente acredita que a gente é capaz disso, porque a gente já tá tão perdida, a gente já está tão distante de nós que a gente acha que isso não é possível. E eu estou vindo aqui nessa aula com o objetivo de hoje te falar que isso é possível sim. Você começar a pegar tomar as suas próprias decisões, a pegar o controle da sua vida e realmente começar a olhar para si. E realmente começar a se desenvolver. Isso é possível. Mas para isso você precisa trabalhar e ter as ferramentas certas. Você precisa ter as ferramentas certas para você conseguir se desenvolver. E eu estou aqui para ajudá-las. Então, gente, não desistem. Eu sei que parece ser difícil nesse momento, eu sei que parece ser impossível, mas não desiste de si mesma. Você tem uma vida inteira pela frente. Não desista de você agora. Se você está infeliz no seu relacionamento, se você está dependente emocional, se você está com a baixa autoestima, se você se sente insegura, não desista de si. Comece a se desenvolver, comece a buscar ajuda, busque ferramentas para você se capacitar, para você se sentir mais segura e para você ter uma vida mais leve, para você ter relacionamentos mais leves, relacionamentos mais saudáveis, para você ser feliz, porque você merece ser feliz. Às vezes você precisa fazer um ajustinho ou outro aqui dentro que isso está influenciando negativamente o seu relacionamento, mas você é capaz sim e eu estou aqui para te ajudar. Certo, gente? Lembrando que a nossa jornada de independência emocional está acontecendo. Tivemos aula ontem às 7h30, vamos ter aula amanhã às 7h30, sexta-feira às 7h30 da noite. Então, para você ter acesso ao link da nossa aula, você precisa se inscrever na maratona, na jornada. O link para você se inscrever está no meu perfil. Então, assim que a gente acabar essa aula, entra lá no meu perfil e faça a sua inscrição. Certo, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda mensagem no direct, que daí eu vou ajudando vocês no que eu consigo nesse momento. Vamos tirar uma foto. Eu quero que você escreva aqui, que você poste nos seus stories e que você escreva qual foi o seu maior aprendizado nessa nossa aula de hoje. A gente caiu aí, teve aí uns probleminhas na aula porque ela sumiu aqui do nada. Mas eu espero aí de verdade que você tenha conseguido absorver esse conteúdo da aula de hoje. Certo? Então, gente, uma boa noite pra vocês. Eu encontro vocês amanhã na nossa jornada de dependência emocional. Muito obrigada pela atenção. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.